Pessoal, recadinho rápido, tá? Havia a possibilidade de nós fazermos uma live hoje, dia 30 de dezembro, às 9h30 da noite, no horário de Brasília. Entretanto, eu ainda não sei como vai ser o andamento do dia, então eu peço para que vocês me sigam no Twitter, é @profileoficial, e também ativem as notificações aqui do canal, porque dessa forma, se eu for fazer uma live, vocês serão notificados pelo YouTube no momento que a live começar. Eu também vou deixar um recado no Twitter e também aqui na aba da comunidade do canal, caso você não tenha Twitter, falando se nós vamos ter ou não vamos ter uma live. Possivelmente esse recado vai sair, eu vou ter essa definição por volta das 6 horas da tarde, tá bom? Então fiquem ligados para que vocês não percam essa live caso ela ocorra, mas eu vou avisar tudo até o final da tarde. Eu li duas entrevistas, essas duas entrevistas elas foram hoje para o UOL, dia 30 de dezembro. Uma delas é uma entrevista com o professor Denis Rosenfeld, do Instituto Millennium, doutor em filosofia, e a outra foi uma entrevista feita pelo professor da Unicamp, Roberto Romano, que também é professor de ética e política, tem uma pegada também filosófica. E eu gostaria de abordar essas duas entrevistas em dois vídeos distintos. A primeira delas, que é a desse vídeo, que é a do professor Roberto Romano, e a segunda vai sair por volta das 8 horas da noite, é a entrevista do Rosenfeld. E essa entrevista do Rosenfeld é muito interessante porque todos os pontos da entrevista dele para o UOL parece que foram tirados dos meus vídeos. Então nós estamos tendo um rumo de análises políticas muito interessante e aí eu preciso agradecer sempre a todos vocês com os comentários, porque é graças aos comentários de vocês que nós conseguimos ter esse tipo de reflexão. Então muito obrigado a todos que comentaram nesse ano de 2019, a todos que participaram aqui dessa nossa comunidade de reflexão, porque graças a vocês perceba que nós estamos no caminho certo e vocês vão ver tudo isso na entrevista do Rosenfeld. Ambas já estão no meu Twitter, tá? Vocês podem verificar, lerem as entrevistas na íntegra. Tanto essa que eu estou fazendo agora, do Roberto Romano, quanto a do Rosenfeld vão estar lá no Twitter. E essa entrevista do Roberto Romano, ela é bem interessante porque ele fala o seguinte, que esse primeiro ano do governo Bolsonaro, ele foi um ano de uma pedagogia do inferno, tá aqui. Esse primeiro ano foi uma espécie de pedagogia do inferno. E o professor Roberto, ele aponta que o governo Bolsonaro apresenta um retrocesso nos padrões éticos e tenta subverter, abre aspas, o aparato constitucional e legal do país. Em sua opinião, o presidente reduz a expectativa de comportamento e resiste em aceitar a pluralidade de posições e divergências de opiniões. E isso, ele diverge um pouco essa linha de raciocínio, ele diverge um pouco da linha da outra entrevista, do Denis Rosenfeld, que nós vamos abordar mais à noite. Mas basicamente, só fazendo um resumo aqui da opinião do Rosenfeld. Ele olha o governo Bolsonaro muito parecido com a interpretação que nós temos aqui no canal. Bolsonaro, ele governa para convertidos, Bolsonaro quer manter esses 30%, ele olha para os evangélicos porque ele quer manter ali e se eleger no segundo turno. É isso que o professor Rosenfeld enxerga. Entretanto, o professor Rosenfeld fala que o Bolsonaro ele tem um problema com a democracia, ele é uma ameaça para a democracia, e aí eu já discordo e vou mais na linha do professor Roberto Romano. Porque quando o professor Roberto fala que Bolsonaro ele tenta subverter o aparato constitucional e legal do país, é exatamente aquela linha de raciocínio que nós estamos falando aqui no nosso canal. E outros canais também, o Giraldelli fala disso bastante. Bolsonaro não é uma ameaça para a democracia. Bolsonaro é uma ameaça para a república. É a república que está ameaçada com o governo Bolsonaro. Eu tive um encontro com o Giraldelli, fiz uma entrevista, um bate-papo com ele, vou deixar aqui na descrição, porque nessa entrevista, nesse bate-papo, nós conversamos muito sobre essa destruição da república, da coisa pública. E por que não é a democracia que está ameaçada? Porque a democracia, o jogo democrático está rolando. Bolsonaro ele tenta forçar o Congresso não deixa, o Congresso puxa uma negociação, Bolsonaro não tenta fechar o Congresso, o ambiente democrático continua jogando. Tem horas que Bolsonaro é mais suscetível ao Congresso, tem horas que ele é menos suscetível, e isso tudo acaba rolando conforme a democracia pede. Entretanto, o Bolsonaro ele acaba tendo rompantes, ele acaba tendo ações que prejudicam demais a República. Quando ele começa a tentar subverter a Constituição,
E a Constituição é algo público. O que significa república? República são as coisas públicas. Tudo que é público pertence à república. Então os ministérios, o próprio cargo do presidente, as florestas, as cidades, as relações, as leis, tudo isso pertencem à situação pública, à coisa pública, à população. Quando o Bolsonaro começa a destruir a liturgia dos cargos, ele acaba destruindo a república. Quando o Bolsonaro tem uma política para aumentar o desmatamento, ele está destruindo a república, porque a floresta é algo público e não algo privado. Porque a floresta tem toda a questão climática que o clima vai acabar revertendo em impactos para a população. Quando o Bolsonaro ele tenta subverter as leis com o excludente de ilicitude do Sérgio Moro, o ministro da Justiça e também defensor do Caixa 2, ele acaba subvertendo as instituições republicanas. As leis, quando a população começa a aprovar toda a subversão do Sérgio Moro, defensor do Caixa 2, durante a Lava Jato, ferindo o Código do Processo Penal, o artigo 254, que fala que ele, Sérgio Moro, como juiz, defensor do Caixa 2, não pode ter relações com a promotoria, no caso com o Deltan Dallagnol, e as pessoas aprovam isso, é uma subversão da situação pública, da república, das coisas públicas. E isso é um processo de desacreditação, de destruição da credibilidade e da imagem dessas instituições republicanas. Também no caso, que fica muito evidente com o Congresso. E por que Bolsonaro quer fazer isso? Porque Bolsonaro quer ser reeleito em 2022. E o professor Roberto Romano, ele é muito pertinente, muito perspicaz quando ele fala aqui. A UOL pergunta para ele: que avaliação o senhor faz do primeiro ano da gestão Bolsonaro? Em termos éticos, um retrocesso muito grave em relação a uma situação da vida social brasileira e política, incentivado, por exemplo, incentivado pelo exemplo do próprio presidente e de alguns ministros como o da educação. Você tem um incentivo à perda daquilo que em ética se chama de expectativa de comportamento. Se você não tem um mínimo de expectativa correta de comportamento numa sociedade, ela se torna inviável. Expectativa de comportamento se traduz nos bons modos, se traduz no respeito à pluralidade de valores, no respeito à variedade de opções ideológicas e religiosas. E aí o professor, mais pra frente na entrevista, que você pode seguir, está lá no meu Twitter, você pode ler essa entrevista na íntegra, ele critica a realização do culto evangélico dentro do Palácio do Planalto. Bolsonaro não pode fazer isso. Ele não pode abrir o palácio para uma religião somente, porque o palácio ele é um espaço público. Ah, mas Bolsonaro ele é evangélico. Não interessa que ele, o Bolsonaro, como figura pública, como indivíduo, seja evangélico. Ele, Bolsonaro, quanto indivíduo, ele pode ser evangélico. Se ele quiser fazer um culto evangélico na casa dele, lá no Vivendas da Barra, ele pode. O que ele não pode fazer é Bolsonaro, enquanto presidente, na casa presidencial, que é impessoal, que é burocrática no sentido de impessoalidade, ele não pode abrir as portas do palácio para fazer um culto evangélico ali dentro. Porque ele, Bolsonaro, enquanto presidente, o Bolsonaro na figura de presidente da República, não pode ter religião. Ele não pode privilegiar uma religião em detrimento a outra. Ele não pode abrir o Palácio do Planalto para uma determinada religião, porque o Palácio do Planalto ele é para todas as religiões. A figura do presidente é para todas as religiões. Então há uma confusão entre o que é público e o que é privado. E nesse tipo de confusão, nesse tipo de destruição de barreira entre o público e o privado, você começa a ter a destruição da República. E aí ele continua falando, por outro lado, o ministro da Justiça, né, Sérgio Moro, o defensor do Caixa 2, é por minha conta, tá? O professor Roberto não falou isso. Que prega o combate à corrupção, assume uma atitude do ponto de vista dos instrumentos de norma de controle social que é absolutamente contrária a qualquer perspectiva do Estado democrático de direito. Esse excludente de licitude é algo que brada aos céus do ponto de vista ético. Então, esse primeiro ano foi uma espécie de pedagogia do inferno. Foi um péssimo governo. Um governo que não prima pelo exemplo do respeito à Constituição, às leis e aos costumes éticos corretos. Tudo isso faz parte da República. Costumes éticos, respeito, Constituição, as leis, e Bolsonaro passa por cima. Por isso que o professor Rosenfeld está equivocado quando ele fala que Bolsonaro é uma ameaça para a democracia. Porque mesmo que Bolsonaro seja alguém autoritário, ele não ameaça a democracia, pelo menos por enquanto. O que ele ameaça de fato é a República. E aí a UOL pergunta, que pontos mais preocupam o senhor? E ele vem falando, e o professor Roberto ele fala do Durkheim.
Todos são preocupantes. Na medida em que persistir esse modus operandi, nós chegaremos antes do final do governo Bolsonaro àquele estágio em que o sociólogo Emily Durkheim chamava de anomia, ausência de lei ou regras. Anomia social é quando as coisas públicas, a república praticamente se perde, as leis praticamente também são perdidas e nós não sabemos mais para que lado nós vamos. É uma anomia social. As leis elas se perdem e as regras também deixam de existir. Então, quando o Bolsonaro ele coloca o ministro da Educação para atacar a instituição, as universidades públicas, você perde completamente as regras. Quando o Bolsonaro ele quer utilizar o Sérgio Moro, o defensor do Caixa 2, para proteger o seu filho, o Flávio Bolsonaro, as regras também se perdem. Quando o Bolsonaro começa a trazer as religiões para dentro do Palácio do Planalto, que precisa ser neutro, as regras se perdem. Quando o Bolsonaro quer colocar o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, para ser embaixador do brasileiro nos Estados Unidos, sem qualquer tipo de experiência internacional, as regras se perdem. E isso é uma subversão da República. E aqui ele continua. Ele fala sobre o Durkheim, né? Estabeleceu-se como prática política a separação de amigo e inimigo, que é uma tese autoritária que já fez muito mal ao Brasil e foi ideada pelo jurista e filósofo alemão Carl Schmitt, que o Rosenfeld também fala, muito interessante. Na entrevista do Rosenfeld, se você pegar lá no meu Twitter, você vai ver que ambos falam também do Carl Schmitt e como o Bolsonaro segue então uma estratégia nazista. O que é algo que muitas pessoas já falam. Esse ponto me parece o mais brutal. Você não aceitar a existência plena democracia e da divergência de opinião. Isso ocorre também com a esquerda. É muito interessante porque todos aqueles que são contrários a Bolsonaro, Nando Moura, Janaína Pascoal e outras pessoas, são colocados como sendo de esquerda. E muitas pessoas de esquerda também enxergam algo parecido. Se você não faz parte daquela esquerda identitária, você já é de direita. Então isso é muito, mas muito interessante e os extremos eles agem praticamente da mesma forma. Não quero dizer que os opositores do governo também primam pelo respeito, não é isso. Mas ocorre que você tem o poder do palácio, o palácio deve se responsabilizar pela observância da Constituição. Quer um exemplo de desafio à Constituição? Aí ele fala sobre o culto evangélico, né, o pentecostal, feito no Palácio do Planalto. E aí ele fala que é muito ruim para a própria igreja, para os neopentecostais, essa associação entre igreja e poder. A igreja católica, o professor Roberto fala, já se lambuzou muito com esse poder do Estado e fez muito mal para a igreja. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo, nós podemos comentar isso futuramente, talvez amanhã, no dia 1º, ou no dia 31, ou talvez no dia 2. Mas se você gostou desse vídeo, fique ligado, porque à noite, às 8 horas, nós vamos ter um outro vídeo com a fala do professor Rosenfeld, que é uma fala muito semelhante aqui do canal, que nós precisamos também discutir e ajeitar alguns pontos, porque talvez o professor Rosenfeld, assim como o Marco Antônio Villa, pode ser um inscrito aqui do canal. Claro que é sempre brincadeira o que a gente fala do Villa, mas a fala dele é muito interessante, muito parecida com aquela que nós estamos abordando aqui no canal, com a única exceção ali, o ponto das instituições republicanas, o ponto da destruição da república. Então fique ligado aqui no canal, que às 8 horas vai sair esse vídeo com a entrevista do professor Rosenfeld, e também me siga no Twitter, porque essas duas entrevistas, tanto do professor Roberto Romano quanto do professor Denis Rosenfeld, vão estar no Twitter para que você possa ver, para que você possa ler e tirar as suas próprias conclusões. Então me siga lá no Twitter e também se inscreva aqui no canal do professor Leonardo. O meu Twitter é @profleo oficial.